Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Voltei aqui para mais um vídeo para explicar agora o segundo exercício daquele vídeo anterior, que eu falei que ia resolver dois. Não deu tempo de eu resolver mais um naquele vídeo, porque ficou muito longo. E eu vou resolver um agora, mais um, para finalizar essa explicação aí. Só que agora é um exercício voltado para momento, e a gente vai calcular o momento dessa força, beleza? Eu escolhi o primeiro exercício, ele tem duas partes. O capítulo 4, eu escolhi o primeiro exercício. A gente vai resolver ele rapidinho aqui para vocês entenderem como funciona e como resolver este exercício, beleza? Vamos fazer aquele esquema então de ler a questão e identificar onde estão as forças e onde estão as informações, né? Uma força de 150, ok, essa força aqui de 150 é aplicada à alavanca AB. É essa alavanca AB, ok. O comprimento da alavanca é de 0,2 metros. Então essa alavanca aqui AB é igual a 2 metros. A 0,2 metros, ok, então. E alfa é igual a 30 graus. Então esse valor aqui é 30 graus, ok, legal. Determina o aumento da força em relação a B. Tá, então esse aqui parece que essa alavanca vai girar. Entendi, em relação a esse ponto B. Ok. Decompondo a força. Cara, a gente já fez isso aqui no exercício anterior. A gente decompôs a força. Lembra que ela estava, tipo assim, nesse sentido assim? E ela tinha uma força tanto horizontal quanto vertical? A gente vai fazer a mesma coisa agora, decompondo essa força tanto horizontal, no sentido horizontal, quanto no vertical. Beleza, entendi. Em relação aos componentes horizontal e vertical. Vixe, agora? E em uma com um componente ao longo de AB e outra perpendicular a AB? Que? Vem comigo, gente. Vamos lá, então. Ignorem esse resto aqui assim, ó. Minha câmera tá passando agora. Ignorem esse resto aqui. Já resolveu o item A dessa questão. Beleza? Vamos lá, então. Vem comigo aqui, ó. Lindo, maravilhoso. Aquele desenho, esse desenho aqui, eu passei ele bem mais simplificado pra cá. Quais são as informações que a gente tem? A gente tem essa alavanca AB e uma força de 150 puxando para essa direção aqui, ó, no sentido dessa setinha. Legal. A gente tem informação também de que esse ângulo em relação a esse eixo X aqui, ó, é igual a 65 graus, tá? E a gente tem que em relação a esse ângulo aqui, ó, em relação a esse sentido horizontal, a gente tem esse ângulo de 30 em relação a essa força, tá? 30 graus. Legal. Como a gente vai resolver então esse exercício? Porque a gente quer descobrir qual que é a força tipo de movimento, qual que é o movimento que essa alavanca está fazendo. Se ela foi mais para o sentido horizontal, girando tipo nesse eixo para a direita ou para a esquerda, a gente vai querer descobrir isso e quanto que foi, tá? Não importa só a direção, a gente quer saber o quanto. Legal. O que a gente vai fazer então? Ele não falou para a gente resolver isso decompondo as forças tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical? Então a gente tem aqui, ó, o básico, que é no sentido horizontal, e o sentido vertical. Legal? A gente vai fazer isso exatamente pensando naquele triângulo retângulo, pensando nos ângulos de 90 graus. Então a gente tem aqui, ó, essa força de 150, que eu passei para cá, roxinha, né? Que está formando o ângulo de 30 graus em relação a essa força horizontal aqui, que a gente quer descobrir. A gente já fez isso no exercício anterior. E em relação a essa força vertical também, que a gente já fez isso no exercício anterior, em relação a essa força aqui, que é 150 newton. Legal, o que a gente vai fazer então? Bom, a gente quer descobrir essa força aqui, eu quero descobrir primeiro a força Y, porque ela está primeiro aqui, eu vou querer descobrir a força Y, eu quero descobrir a força vertical primeiro. O que a gente vai fazer então? A gente já fez isso naquele exercício anterior. A gente vai pegar o resultado daqui dessa força, que é 150, e vai multiplicar pelo seno de 30. Novamente, por que o seno de 30? Porque tá longe, ele tá dando a cena, ele tá tipo, oi galera, tudo bom? Ele tá bem longe desse ângulo. Então a gente vai usar o seno desse ângulo, porque afinal a gente quer descobrir o cateto oposto ao ângulo. Imagina aqui que tem um triângulo retângulo, esse 30 ele não vai estar aqui. Esse 30 ele vai estar aqui, ó, juntando aqui, ó, nesse cateto com a hipotenusa, ele vai estar aqui. Se ele está longe desse cateto que a gente vai descobrir, que é o FY, a gente vai ter que descobrir com o seno de 30. Pega a calculadora, gente, vai lá, pega a calculadora agora. Se quiser eu até pego, só pra gente provar que não é mentira. Eu não tô mentindo pra vocês, eu nunca faria isso, gente. 150 vezes... Vixe, pera. 150 vezes
Seno de 30. 75. Tá dando pra ver aí, gente? Aí, calma. Aí. 75. Lindo, maravilhoso. Já foi uma. Já foi, beleza. Tá, mas falta o FX. Vai, como que a gente faz então o FX? A gente já fez isso no exercício anterior, pra não ficar tão longo esse vídeo também explicando certinho. FX é igual a 150 vezes cosseno. Por que cosseno, Laís? Porque ele tá com o cateto adjacente, ele tá juntinho desse ângulo aqui que a gente já sabe, que é 30. Então, cosseno, porque tá de mãozinha dada, cosseno de 30 é igual a 129,90 newton. Acabou. Lindo, maravilhoso, gente. É só isso? Não é só isso, porque agora a gente vai ter um detalhe. A gente não quer descobrir a força. A gente quer descobrir o movimento, a gente quer descobrir a força desse movimento, quanto que foi esse movimento. A gente quer descobrir isso. E para isso, a gente precisa das distâncias, e essas distâncias são diferentes uma para cada. A gente tem esse dy e a gente tem esse dx. Por que você está fazendo isso? Imagina que o triângulo retângulo, fechando aqui, ó, isso aqui é um ângulo, beleza? Aqui a gente tem a hipotenusa, que é a alavanca, nesse caso é a alavanca. A gente colocou essa força decomposta que a gente fez aqui, ó. A gente colocou essa forcinha aqui embaixo. Nesse exemplo aqui, a gente colocou aqui. Tá, a gente tá fechando esse triângulo aqui, a gente tá fechando esse triângulo aqui, ó. Aqui a gente tá fechando um triângulo, aqui a gente tá fechando outro triângulo. Como a gente vai fazer então? Esse dx, esse d tracinho x, a gente vai descobrir usando o comprimento dessa alavanca, que a gente já tem, que é 0,2, multiplicado pelo cosseno de 65. Por que cosseno de 65? A gente não quer descobrir esse cateto aqui, ó. A gente está falando em distância agora, a gente não está falando em força, a gente está falando em distância. É por isso que a gente está usando a distância dessa hipotenusa, que a gente já sabe, que é 0,2, multiplicada pelo cosseno, a gente vai descobrir esse dx aqui, ó, pelo cosseno do ângulo aqui, ó, que está grudadinho, de 65. Que vai dar, pega a calculadora agora, gente, vamos lá, pega a calculadora, faz essa conta, dá 0,0845. Eu peguei 4 casos depois da vírgula porque eu não queria aproximar, eu quis deixar assim o mais realista possível. Fechou, acabou aí. O que a gente vai fazer então para o dy? Imagina o triângulo retângulo aqui, a gente quer descobrir essa distância aqui, ó. A distância é em metros, tá? A gente não está falando de força, a gente está falando de metros. A gente vai pegar essa distância aqui. O que a gente faz então? A gente pega o 0,2, que é a distância que a gente já tem, que é a hipotenusa aqui, ó. Essa hipotenusa, que a gente já sabe que é 0,2 dessa alavanca, vezes o seno, porque está longe do ângulo. Esse 65 ele estaria aqui em cima, ó. Está longe do ângulo, então a gente vai multiplicar por seno de 65. É igual a 0,181. Acabou, Laís? Acabou isso? É só isso? Não tem mais nada pra fazer? Tem, gente, não acabou ainda, calma. A gente quer descobrir o movimento. A gente quer descobrir a quantidade de movimento em relação a esse B. O quanto que essa alavanca está girando para a direita. A gente vai fazer o seguinte. Quando a gente quer descobrir esse movimento, a quantidade de movimento, a gente vai fazer tanto a força em X, né, que está puxando para a direita, que a gente já sabe aqui, ó, que a gente decompôs essa força para o sentido horizontal e para o sentido vertical. O próprio exercício está pedindo isso para a gente. A gente vai pegar essa força em Fx, vai multiplicar pela distância em Y, certo? Porque a gente está fazendo triângulo retângulo bonitinho, como a gente já sabe. A gente vai pegar, somar essa força com Fy e multiplicado pelo D tracinho X, tá? Que é esse triângulo aqui, ó. Imagina esse triângulo, a gente está multiplicando esse aqui relacionado a esse triângulo e esse aqui relacionado a esse triângulo. Tá, vamos lá então. MFB é igual a mais 129,9. Por que mais 129,9? Ué, mas por que aqui tá menos 75, Ué, o que tá acontecendo? Tipo, o que tá acontecendo? Por que mais é positivo? Por que positivo e negativo? Vamos lá. Fx, ele tá puxando pra direita. Se ele está puxando para a direita, ele está fazendo um sentido de movimento positivo. Ele está puxando essa alavanca pro positivo. Então a gente vai usar o mais porque ele está indo para o sentido positivo, ele está indo para a direita. Tá, mas por que então menos 75? Concorda que isso aqui está contrário a esse movimento para a direita? Imagina que tem uma força. Imagina esse aqui, esse lápis. Eu estou puxando ele para a direita. Se eu estou puxando ele para a direita, ele vai vir para esse sentido, ele vai ter esse sentido. Tá, mas eu tô puxando ele pra baixo também. Como que... Pera, então se eu tô puxando ele pra baixo, ele tá contrário a esse movimento que eu queria fazer pra direita. Tô puxando ele pra baixo, enquanto eu queria estar puxando ele pra direita, por exemplo.
fazendo esses dois movimentos. Um está impedindo o movimento do outro. Se um está impedindo o movimento do outro, um deles vai ser negativo. E nesse caso, porque a gente está com esse sentido, a gente está colocando o positivo como para a direita e o negativo como para baixo. Então a gente vai colocar esse sinalzinho como menos 75 vezes 0,0845. Resolve essa conta individualmente, 129,9 vezes 0,181 é igual a 23,51, menos, resolve essa conta 75 vezes 0,0845 é igual a 6,3375. Somando isso aqui, porque é positivo, menos 6, 17,17 newtons, 17,17 n, movimento no sentido horário. Por que horário? Porque acabou em positivo e o positivo está indo para a direita. Ele está no sentido horário. Imagina o relógio, aqui é o sentido horário, então ele está indo para o sentido horário. Aqui na câmera vai estar espelhado, tá? Então imaginem vocês espelhados a mim, tá? Acabou aqui? Acabou? É esse o exercício? É. Só que a gente tem o exercício B ainda, porque não é só o A. O A é para calcular os componentes horizontal e vertical. A gente tem que calcular agora o componente ao longo de AB e perpendicular a AB. Como que a gente vai fazer isso aqui então? Simples assim, ó. Ignora todo o resto, aqui eu tô com a resolução na minha câmerazinha. Ai, pera, tô saindo com o vídeo inteiro, calma, gente. Aqui, ó. Resolução do item B. Vamos lá então com a resolução do item B. A gente tem, ó. O que ele pediu pra gente fazer? Ele falou pra gente calcular ao longo de AB e ao longo e perpendicular a AB. Como que vai ser isso então? É essa fotinha aqui. Imagina que aqui a gente tem a alavanca AB, né, que já está no exercício, já está mostrando pra gente. Aqui a gente tem perpendicular no eixo horizontal. Aqui a gente tem o eixo horizontal, que eu coloquei em vermelhinho aqui pra gente. A gente já sabe esse valor aqui, ó, que é 30, o ângulo 30. Legal. Imagina que essa alavanca está sendo prolongada lá para cima. Esse é o prolongamento longitudinal dessa alavanca. É isso que o exercício está pedindo para a gente prolongar o componente ao longo de AB. Então ele está prolongando aqui, ó. Ah, entendi. Então é como se a gente estivesse tipo puxando a alavanca só para a gente ter um prolongamento aí dessa seção. É isso. Ah, mas e o perpendicular? Ele vai estar formando um ângulo de 90 graus com esse prolongamento de AB. É só isso? Vocês acreditam que é só isso, gente? É um bicho de 7 cabeças, não é mais fácil ainda que o outro. A gente não tem aqui, ó, esse valor de ângulo que a gente vai precisar dos ângulos. Os ângulos são muito importantes pra gente. A gente tem, ó, o valor aqui em relação a esse componente horizontal. Componente horizontal aqui é igual a 65. Se a gente estivesse ignorando toda essa parte aqui, ó, de cima, a gente teria 65 aqui, porque a gente está espelhado. Lembra do espelhado que eu falei pra vocês? Que está cortando exatamente essas duas linhas paralelas. Esse 65, então, ele estaria aqui em cima. A gente sabe o valor desse ângulo 30, que é em relação a esse componente horizontal aqui, em relação a essa força de 150, que é 30. Mas 30 menos 65, que é esse total aqui, a gente vai descobrir esse ângulozinho aqui, que está bem coladinho na nossa alavanca, que é 35. 65 menos 30 é igual a 35. É só isso? Só isso. Só pra gente ter desencargo de consciência, vamos calcular então, porque aqui a gente tá formando 90 graus, não tá? 65 menos 90 dá 25. É isso, gente, acabou. A gente já sabe tipo, todos os ângulos que a gente não sabia antes. A gente sabia esse, só que a gente não sabia o resto. A gente vai precisar desses ângulos pra gente resolver o resto da equação. O que a gente vai fazer então? A gente não tem aqui o FL, que tá prolongando aqui bonitinho? A gente vai pegar e vai multiplicar esse FL aqui, ó. Esse 150. Já imaginar que tem um triângulo aqui, ó. Triângulo retângulo aqui, ó. Pega esse cateto aqui, que agora não é mais a hipotenusa, é o cateto. Deixa eu usar esse cateto aqui. Vai prolongar ele reto com um ângulo de 90 graus aqui, retinho aqui. E vai juntar com essa força 150. Que a gente já sabe que é 150. Então a gente vai pegar 150 e multiplicar pelo cosseno de 35. Porque cosseno de 35 é esse ângulo que a gente descobriu. A gente quer descobrir esse valor aqui, ó, que é a força da componente horizontal, longitudinal, que a gente não sabe. A gente vai pegar o 150, multiplicar pelo cosseno porque está de ladinho,
A gente quer descobrir essa força, né, que está coladinha no ângulo, que é igual a 122,87. Legal, né? Acabou. É isso. Tipo assim, a gente já descobriu uma força. Tá, a gente vai descobrir então a força perpendicular, a força transversal a essa força aqui de 150, relacionada a essa alavanca. Deixa eu pegar o 150, multiplicar pelo seno de 35. Por que seno de 35? Porque tá longe, ele não tá coladinho nesse ângulo, ele tá longe. É como se eu tivesse tipo, esperado aqui em cima e tá longe. A gente quer descobrir isso aqui. Tipo assim, não tem como a gente pegar o cosseno aqui, por exemplo, que ele não tá grudadinho, ele tá longe. Então a gente vai usar o seno de 35, que é igual a 86,04. É isso, gente, acabou. Tá, mas eu posso falar um negócio pra vocês? A gente não vai usar o FL. Sabe por que a gente não vai usar o FL? Imagina isso aqui, ó. Ignorem, tipo assim, isso aqui a gente não vai literalmente usar. Essa parte aqui, ó, é ignorável, porque a gente não vai usar esse resultado. Imagina que eu tô com um lápis aqui, eu quero girar esse lápis pra direita, por exemplo. Quero puxar ele pra cá. Se eu estiver fazendo uma força literalmente aqui, eu tô puxando ele na direção. Eu tô puxando como se eu estivesse prolongando. Eu quero puxar esse L. Eu quero puxar esse lápis. Só que ele não tá se movendo. Tipo assim, a gente não tá gerando movimento nele. Então, essa força é ignorável. Ela não vai servir de nada pra gente. É por isso que a gente só vai contar com a força transversal. Porque ela tá literalmente fazendo um ângulo de 90 graus. É que a gente não tem necessidade alguma de força, tipo, relacionada a essa distância. Então, a gente vai usar literalmente a força que a gente já descobriu multiplicada pela distância que a gente já tem. A gente não tem que fazer mais nenhuma outra conta. É por isso que é mais fácil ainda. A gente vai usar esse movimento de 90 graus para girar, que não tem necessidade de fazer nenhuma outra força, que não tem relação com outras distâncias. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o movimento em F em relação a B, que vai ser igual a força transversal, que é essa força de 90 graus aqui, que está fazendo 90 graus em relação a essa alavanca, multiplicada pela distância. É essa fórmula, gente. Força transversal vezes a distância, que a gente já sabe que é 0,2. Substitui os valores. 86,04 vezes a distância, que é 0,2. É igual a 17,20. Acabou. Lindo, maravilhoso. Acabou. Sentido horário porque ele deu positivo. Ele tá indo pra direita. Ele não foi, tipo, no sentido negativo. Ele não tá indo pra esquerda. Ele foi pra direita. Tá sentido positivo. Horário. 17,20 newtons. Movimento horário. Acabou, gente. É isso. Ah, mas aí deu diferença aqui, ó. Aqui dá 17,17, porque deveria dar igual. 17,17 e 17,20. Por que essa diferença? Tá errado? Não tá errado. Aqui é questão de arredondamento. Aqui a gente trouxe alguns números mais quebrados, ó. Então a questão aqui é mais arredondamento. Então isso não vai interferir em nada na nossa vida, tá? O que importa é que o resultado é muito parecido. E é isso, gente. É literalmente isso. Acabou o exercício. Acabou. É isso. Lindo, maravilhoso. Vocês resolveram. Se vocês não entenderam, por favor, me mandem mensagem. Eu vou tentar ajudar vocês da melhor maneira possível. Se tiver alguma dúvida, falem comigo. E é isso, gente. Eu agradeço muito que vocês... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E, por favor, me mandem dúvidas se vocês tiverem, tá? Muito obrigada, gente. E até uma próxima. Tchau!